Bem-vindo ao Papo de Empreendedor e hoje nós vamos falar sobre a burocracia de abrir um negócio. Hoje a gente vai contar para você o que você precisa para abrir um negócio, dependendo da modalidade, quais documentos são necessários para essa abertura, e se você precisa ou não de um contador para poder começar a sua atividade. E nós começamos esse vídeo com a seguinte pergunta, Natália, é importante ter um contador na hora de abrir um CNPJ, na hora de abrir um negócio? Para quase todas as modalidades de constituição de empresa, sim, exceto o MEI, Você consegue fazer essa abertura ali pela internet, no portal do empreendedor, e é muito importante analisar se você está no lugar correto, porque esse processo é completamente gratuito e tem muitos sites aí que cobram uma taxa de cerca de R$200 que não precisa pagar para abrir. Agora, se você estiver constituindo uma LTDA, uma EIRELI ou qualquer outra modalidade, você precisará sim de um contador para te ajudar nesse processo. E como que a gente sabe se realmente precisa ser classificada como MEI, se a gente pode ser classificado como MEI? Vai depender de alguns fatores, O primeiro deles, eu acredito que seja a atividade principal para você considerar. A atividade econômica que eu exerço, ela é permitida ser MEI? Tem um CNAE, um cadastro de atividade ali que eu posso ser MEI? Um outro ponto, às vezes até pode, mas o faturamento que eu estou esperando ter com esse CNPJ, ou que eu já tenho como autônomo e eu vou abrir o MEI, ele ultrapassa 81 mil por ano? Então, se ele ultrapassa 81 mil por ano, você já não pode ser MEI. Já é mais importante que você também considere esse ponto. E um outro ponto não menos importante é o volume de compras que eu tenho por mês. Ele excede ali 80% do meu faturamento mensal? Porque se ele excede, eu também não posso ser MEI. Esses são os três principais motivos, inclusive, que levam ao desenquadramento do MEI. Às vezes uma atividade hoje ela pode ser MEI, mas o ano que vem ela pode deixar de ser, Ou o faturamento está muito maior que 81 mil, ou o volume de compras também está muito maior. E é muito importante você verificar, se o CNAE, que é a atividade econômica, você sabe a sigla, Natália? Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Exatamente, o CNAE, você vai pesquisar se o CNAE, que é a atividade que vai ter na sua empresa, se ela se enquadra no MEI. Se ela se enquadrar, você tem que ver todos esses critérios que a Natália disse anteriormente. Tem muitas atividades novas que ainda não possuem CNAE. Gestor de tráfego, por exemplo, não possui CNAE. Então, você tem que analisar se na emissão de nota, na descrição do serviço que você vai fazer, é algum serviço que caberia dentro do MEI ou se você já teria que ir para o Simples Nacional. Algumas atividades, profissões novas que estão surgindo aí nos próximos anos devem ser criados CNAEs para elas que ainda não existem. Isso. E é importante também, às vezes você pode começar como MEI, e até você atingir esse faturamento de 81 mil, para que você pague menos impostos. Aí depois que você ultrapassa os 81 mil, você passa a ser uma empresa do Simples Nacional. Perfeito, exatamente. E quais são as etapas para você abrir uma empresa? Vamos começar primeiro do MEI, Natália? Como que a pessoa vai abrir esse CNPJ se ela for do MEI? Primeiramente, você vai digitar ali no Google, quero ser MEI, acessar o portal correto, onde você vai conseguir acessar pelo gov.br, você cria um acesso ali com o seu CPF, e aí você vai na parte de se inscrever-se, criar um MEI. Então, você vai criar um MEI, colocar a sua atividade, o seu capital social, que é o quanto de dinheiro que você está começando, não existe um valor específico, Então, se a sua atividade ela exige uma quantia pequena de investimento, coloque essa quantia ali, defina quais atividades você vai exercer e o nome fantasia do seu CNPJ. Depois que você conseguiu fazer o seu cadastro, e para isso você vai precisar dos seus dados pessoais, do seu título de eleitor e também do recibo das últimas declarações de imposto de renda. Ah, mas eu nunca fiz, não tem problema. Se você nunca fez, o sistema vai mesmo entender que você nunca fez, mas se você fez, ele vai pedir esse número desse recibo. A partir do momento que você cria o seu cadastro como CNPJ, MEI, depois disso você vai precisar ir à prefeitura da sua cidade para poder fazer a liberação do site da prefeitura e você poder emitir notas, E para isso você vai ter que levar ali o seu cartão CNPJ, o seu comprovante que você abriu o MEI, os seus documentos pessoais, comprovante de endereço e IPTU.
Então, com tudo isso em mãos, você vai ter a liberação e depois de alguns dias já vai conseguir emitir nota pelo site da prefeitura. E lembrando, pessoal, que para abrir o MEI, você não precisa de um contador. Mas às vezes, né, Natália, a gente até tem muitos clientes assim, eles preferem que o próprio contador abra a empresa, que o próprio contador gere o seu imposto, e também é feito esse tipo de trabalho para quem não quer aquela morosidade de ter mesmo que fazer, que entrar dentro da apuração do imposto e tudo mais, né? Então é uma opção também, é até um serviço mais barato do que para clientes do Simples, né? Mas a gente tem que deixar claro que às vezes as pessoas podem optar por elas mesmas. Mas já no CNPJ do Simples Nacional, né, a empresa que não se enquadra no MEI, ela obrigatoriamente precisa de um contador, porque ela precisa de um CRC responsável, de um responsável, né, pela abertura daquela empresa e pela apuração dos impostos também, né? E nesse caso, Natália, você pode falar um pouco como que seria a abertura de um CNPJ para empresas que não se enquadrariam no MEI? As empresas que não se enquadram no MEI, primeiramente elas têm que fazer uma abertura na junta comercial estadual, né? Cada junta tem uma sigla diferente de estado para outro. Aqui em Goiás, por exemplo, esse processo é completamente online e acredito que pela pandemia todas as juntas devem ter aplicado um processo online, tanto para abertura quanto baixa de empresa. Né? Além disso, né, tanto o MEI quanto o Simples Nacional e as outras modalidades tributárias, se você for um comerciante, né, você comercializa produtos que tem ali ICMS, você também vai ter que fazer a inscrição estadual, né, que é feita pela Secretaria da Fazenda do Estado. Cada estado tem a sua secretaria, existem regras específicas de ICMS para cada estado, sim, mas esse processo é totalmente gratuito e é possível fazer online também. Além disso, tem o cadastro da inscrição municipal, né, na prefeitura da cidade. E obviamente que dependendo da atividade econômica que você vai exercer, você vai ter alguns alvarás específicos. Pessoal, por exemplo, que trabalha na área da saúde ou que tem aquela parte técnica muito forte, né? Sim. Tem essa questão de ter muitos alvarás para poder tirar ali, além da licença de bombeiro, que é de praxe para todos os negócios, exceto o MEI. No caso também, a gente comentando de alvarás, por exemplo, a gente tem muitos clientes que são dentistas e os dentistas, eles precisam ter um registro específico, né, no CRC, né, CRO. No CRO, desculpa. Eles precisam ter esse registro específico tanto para a parte de pessoa jurídica, né, quanto também eles precisam ter um responsável técnico. Às vezes existem pessoas que não são dentistas e que têm clínicas odontológicas, eles também precisam ter um funcionário, né, ou um responsável legal ali que tenha o CRO, né, que seja dentista e que seja responsável técnico daquele negócio. E claro, né, além de tudo isso, a gente tem um contrato social, né, que em algumas modalidades, como o MEI, por exemplo, não é obrigatório você apresentar um contrato social, mas é muito importante que você tenha um, né, para você definir todas as características do seu negócio, inclusive, principalmente, se você tiver sócios, né. É bem interessante ter isso. No caso da SA, por exemplo, a Sociedade Anônima, são empresas muito grandes, com faturamento muito alto, aí seria o Estatuto Social mais a Assembleia de Constituição. E além de tudo isso, tem que ser feito também o ato constitutivo, né? Isso você consegue fazer também pela internet. E é muito importante você ter um contador ali que te auxilie em todo esse processo. Além de ser importante, é obrigatório, né? Perfeito, exatamente. É obrigatório. Então, assim, além de todos esses fatores que a gente falou, tem as taxas, né? Eu acho super importante a gente falar sobre as taxas para as pessoas que querem abrir uma empresa, né? As taxas, elas variam entre R$600 e R$1.000. O que varia nessa taxa? Depende muito, Natália, da onde a pessoa está abrindo a sua empresa e também depende muito de qual atividade, né? Qual o KNAI dela de operações. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa vai abrir só um escritório, né? É diferente de uma empresa que vai abrir, por exemplo, uma clínica odontológica ou uma clínica médica, né? Então isso diferencia um pouco o valor de uma empresa para outra. Mas, entretanto, fica nesse valor, né? Entre R$600 e R$1.000. Eu digo todas as taxas, tá? É importante lembrar. Aí entra a taxa de bombeiro, taxa de prefeitura, taxa estadual, taxa municipal e assim por diante. E além disso, né, você vai contar aí com o honorário do contador, do profissional que você contratou. Sim. Então, quando você está abrindo uma empresa que não seja um MEI,
já começa a pensar, eu vou ter que gastar X com taxas dentro do estado que eu tô, e além disso ter um serviço ali de um contador que varia também de 400 a R$1.000, acredito que você vai depender aí do escritório do contador que você está contratando. E eu te aconselho a verificar o CRC, isso é muito importante, tá, gente? Para você verificar que realmente essa abertura foi feita da maneira correta. Nós já tivemos casos de clientes que nos procuraram porque tinham o CNPJ aberto, mas não estava cadastrado em nenhum regime tributário. E aí isso é muito importante vocês analisarem. Se o contador que você contratou conseguiu cumprir ali o prazo de criar um CNPJ, cadastrar o regime tributário adequado para você e está emitindo as declarações que são obrigatórias de acordo com a sua modalidade, para que depois você não tenha ali um CNPJ inapto e outros problemas mais com o fisco. A escolha do profissional contábil que vai abrir sua empresa, que vai fazer sua contabilidade, ela tem que ser feita de uma forma assim, muito minuciosa. Você precisa de um contador que tenha referência, talvez de mercado, talvez por conhecidos, né? Por indicação de algum amigo, de alguém da sua área, né? Porque a escolha do profissional, ela pode te favorecer ou pode te atrapalhar. E se a sua área é uma área muito específica, muito regulamentada, é muito importante que você procure um contador especializado no nicho que você atua. Não só para a abertura da empresa, mas também para fazer a sua contabilidade mensal. Até porque ele vai te ajudar a verificar se você realmente está pagando a quantidade correta de impostos, se essa área sua tem benefício fiscal ou se ela não tem. Então, quanto mais regulamentada for a sua área, melhor você procurar um especialista. Se você é da área da saúde, procure um contador da área da saúde. Se você é da área de pet shop, procure um contador dessa área também, porque ele vai te ajudar até no planejamento tributário de acordo com aquilo que você comercializa. E assim vale para todas as áreas, tá, gente? É importante citar que para esse processo burocrático, né, de abrir uma empresa, ele demora aqui em Goiás entre 45 e 60 dias. Tem outros estados, como é o exemplo de São Paulo, esse prazo é um pouco menor, mas pode ter alguns estados que esse prazo pode ser um pouco maior, né? E Natália, quais são os documentos necessários para uma pessoa abrir um negócio? Primeiramente, ela vai precisar levar os documentos pessoais dela, né, assim como cópias. Isso eu incluo RG, CPF, título de eleitor, né, os números dos recibos e as declarações de imposto de renda, caso tenha feito, IPTU, comprovante de endereço também. E se você tem uma atividade regulamentada, você vai precisar também do seu registro profissional para poder fazer a abertura dessa empresa ou o responsável técnico, né, como a gente já tinha mencionado anteriormente. Aí, para você abrir o CNPJ, tá? Caso você tenha ali outras licenças para tirar, existem documentos específicos de acordo com cada licença. Perfeito, Natália. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido um pouco para vocês sobre a burocracia que é para abrir um negócio. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.